Da criação, capítulo de número 37. E eu quero meditar com os amados irmãos no versículo de número 1. Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 1. Oh, glória a Deus. Gênesis, capítulo 37, versículo de número 1. Quantos encontraram, diga glória a Deus. Diz-nos assim as sagradas letras: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, passaram a odiar a José, e já não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram aos seus irmãos: reinarás sobre nós, com efeito dominarás realmente sobre nós. E com isto tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras. Versículo 19: e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Amém? Podeis assentar, desocupando as suas mãos, aplauda bem forte a Jesus. Oh, glória a Deus. Segunda de primeira profética. E nós nos deparamos com o livro da criação. Nós nos deparamos com o livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 37, vai apontar a nós a vida de José. Quem era José? José era filho de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, um belo dia, fugindo do seu irmão Esaú, vai colocar uma pedra por travesseiro e vai dormir sobre aquele travesseiro, sobre aquela pedra. E a Bíblia diz que os céus vão se manifestar e vão se revelar a Jacó, ao ponto que o Senhor vai dar um sonho a Jacó, do qual ele lutava com o anjo, ao ponto que o anjo feriu a sua disjuntura, ao ponto que ele teve um encontro real com Deus, e ele edificou ali um altar, dizendo: Peniel, tive um encontro face a face com Deus, e a minha vida foi mudada. Eu quero dizer para você nessa noite, e talvez você entrou por estas portas e você precisa ter um encontro com Deus no nível de Jacó, porque Jacó vai edificar um altar dizendo Peniel. Peniel no hebraico está dizendo: tive um encontro com Deus face a face. Percebamos que Deus vai se revelar, Deus vai se manifestar na vida de Jacó, ao ponto que ele já vai entender os mistérios de Deus envoltos nos sonhos. E Deus agora vai visitar o seu filho José. A Bíblia diz que Jacó tem mais 11 filhos além de José. Só que a Bíblia diz que Deus vai visitar José, e esse José tem apenas 17 anos de idade. A Bíblia diz que ele é filho da velhice de seu pai Jacó.
Percebamos que o texto que lemos, a Bíblia é categórica em nos informar que os irmãos de José o odiavam. Por que, apóstolo? Porque na mente deles, Jacó amava mais José do que a todos os irmãos. Biblicamente, os irmãos de José estão olhando para a vida de José e estão dizendo: nosso pai tem alguma indiferença conosco, porque ele trata melhor a José e nos trata de forma indiferente. Biblicamente, não era esse amor, né? Não era essa diferença, melhor dizendo, que Jacó tinha pela vida dos outros irmãos. A Bíblia é categórica em nos informar, que José é alguém que agrada o coração do pai. José é alguém que sempre vai obedecer o pai. Percebamos que todo filho que obedece o seu pai, que todo filho ou filha que honra o seu pai e a sua mãe, ele vai sair na frente dos demais filhos. E não quer dizer que o pai ama mais o fulano do que o Bertano. Jacó amava todos iguais, mas a Bíblia diz que ele tinha algo especial e diferente na vida de José. Por quê? Porque o Deus do céu tinha um propósito diferente na vida de José. Talvez você entrou por estas portas e você ainda não entendeu que Deus tem um propósito diferente na sua vida, e é por isso que Deus tem algo canto como a névia, diferente na sua história, e é por isso que você passou a ser odiado pelas pessoas. Perceba que tem ambientes que você entra e você não é bem visto. Observe que existem lugares que você tenta fazer o melhor para que as pessoas amem você, para que as pessoas tenham aliança com você, mas perceba que elas passaram a te odiar sem você fazer nada. Eu tenho dito nesses 26 anos em que eu caminho com Jesus e sirvo a Ele, que quem olha para a sua vida e vê algo diferente vai passar a te odiar, e não é pela casa que você tem, não é pelo casamento que você tem. É claro que tem gente que passa a nos odiar porque querem estar no nosso lugar, é diferente, mas existem pessoas que não conseguem compreender o que Deus tem na sua vida. Percebamos que esse José é um sonhador. Percebamos que o seu pai foi visitado por Deus por meio de sonhos, e Deus vai dar sequência na vida do filho. Deus não escolheu Benjamim, Deus não escolheu Rúben, Deus não escolheu Manassés, não, Deus escolheu José. Ele poderia ter escolhido Efraim, mas Deus escolheu José. Se você está aqui nessa noite, o céu está dizendo para a sua vida: eu poderia ter escolhido tantas pessoas, mas eu escolhi a sua vida, eu escolhi a sua casa, eu escolhi os projetos da tua vida, para que você possa viver aquilo que eu tenho especificado para a sua vida. Percebamos que esse menino só tem 17 anos e ele já se desponta diante dos céus e diante do seu pai. Eita glória! A Bíblia diz que os irmãos de José vão ver agora o seu pai Jacó fazer uma túnica talar para ele, e a Bíblia diz que eles passam a odiar mais ainda José. Por quê? Porque ele recebeu uma túnica, e segundo a história é uma túnica talar, é uma túnica de destaque. Talvez você não vê o que se destaca na sua vida, mas o céu está dizendo: eu te vesti de uma túnica de destaque. Deus está dizendo: você é diferente de todos os habitantes desta terra. Eu te marquei de uma forma diferente.
diferente. A Bíblia diz que os irmãos de José não conseguem conversar mais com ele de forma pacífica, porque todas as vezes que eles olham para José, eles veem a túnica, e todas as vezes que eles veem a túnica, sobe um ódio mortal no coração deles. E agora, para piorar, José tem sonhos de Deus. A Bíblia diz que José vai sonhar com o sol e a lua e 11 estrelas. A Bíblia também diz que o sol e a lua no sonho, juntamente com as 11 estrelas, vão se dobrar diante de José. Qual era a interpretação do sonho? O sol era o seu pai Jacó, a lua era a sua mãe, e as 11 estrelas eram seus 11 irmãos que se dobrariam diante de José no governo do Egito. Só que quando José fala isso para o seu pai e os seus irmãos ouvem a conversa, parece que eu vejo que o ódio vai se aumentando. Parece que eu vejo os irmãos dizendo: quem ele acha que ele é? Será que ele acha que é melhor do que a gente? Porque agora ele está achando que ele vai governar diante do pai, ele vai governar diante da mãe, e ele vai governar diante de nós. Aqui eu abro um parênteses na mensagem para dizer para você que está aqui nesta noite: quantas vezes Deus dá para você sonhos, Deus dá para você projetos, Deus dá para você ideais, e quando você vai compartilhar com alguém, parece que ao invés da pessoa se alegrar com os seus sonhos, parece que você vê o semblante daquela pessoa mudar, parece que você vê a alegria que você está no seu coração quando você vai compartilhar dos sonhos. Parece que você vê aquela pessoa mudar o semblante, mudar a feição. Foi assim com José. Quando ele conta o sonho, os irmãos vão armar uma circunstância. Eles vão armar uma estratégia para tirar a vida, para acabar com a vida de José. E o que me chama a atenção que não é gente estranha, é gente do mesmo sangue de José. Não é talvez o patrão de José, talvez não é o encarregado de José, não. A Bíblia diz que são os próprios irmãos biológicos. E o que é isso? É gente que muitas vezes está no nosso convívio, mas por não entender o que Deus tem na nossa vida, passam a nos odiar, passam a intentar o mal contra a nossa vida. Mas eu vim aqui ser profeta para a sua vida e lhe dizer: continue sonhando, porque você só vai chegar aonde você sonha, você só vai chegar aonde você projeta, você só vai chegar aonde você idealiza. Perceba que pessoas que não sonham não chegam a lugar nenhum. Não deixe os sonhos de Deus morrer dentro de você. Não deixe os seus sonhos morrerem. Talvez você entrou aqui e o ano de 2023 já está terminando o mês 3 e nós estamos caminhando para o mês 4, e você já viu 3 meses, praticamente 90 dias passarem, e você não está vendo os sonhos de Deus acontecerem, você não está vendo Deus cumprir os sonhos. Só que Deus está dizendo: eu não perdi o controle da tua vida, eu não perdi o controle do teu casamento, eu não perdi o controle da sua família, e eu não perdi o controle dos teus projetos e dos teus ideais colocados no meu altar. Aleluia! Existem pessoas que sonham, glória a Deus, aleluia, e elas vão dividir esses sonhos com outras pessoas. E Deus está nos orientando aqui nessa noite que os nossos sonhos, 99,9% deles, não pode ser compartilhado com pessoas, porque as pessoas não vão intervir ao seu respeito.
As pessoas não vão trabalhar ao seu respeito. Existem sonhos que você precisa colocar no altar de Deus e esperar que Deus movimente as águas ao teu respeito. Segundo, existem sonhos que você vai contar para pessoas que têm um nível espiritual maior do que o teu. Por quê? Porque elas não vão querer viver os teus sonhos. Então elas vão orar junto com você, elas vão interceder pelo seu sucesso, para que o teu sonho se torne realidade na presença de Deus. Pense comigo, o que é 11 irmãos odiando o próprio irmão de sangue? A Bíblia diz que eles avistam José no versículo 19 adiante, e eles expressam dizendo: lá vem o tal sonhador. Em outras palavras, eles estão dizendo: nós precisamos dar jeito na vida de José, porque senão esse menino vai crescer, vai se tornar maior do que nós, e ele vai governar o pai, ele vai governar a mãe e vai governar a nossa vida. A Bíblia diz que então José agora vai ao campo, vê como estão os irmãos. Era de costume José trazer as más notícias dos irmãos no campo e trazer para o pai. Ele era aquele que via os irmãos errando no campo, e eles traziam as más informações, as más notícias dos atos cometidos pelos irmãos, e eles traziam ao pai. Quem de nós nunca trouxemos uma má notícia de um irmão nosso biológico, dizendo: pai, fulano está aprontando lá na escola, pai, Bertando está fazendo coisa errada? Pensa comigo, porque era isso que José estava fazendo, trazendo as más notícias ao pai, porque ele sabia que o pai ia dar direção aos filhos. José sabia que o pai ia corrigir os filhos. José sabia que o pai ia orientar os filhos. Para quê? Para que eles vivessem o melhor de Deus. Só que o ódio entrou no coração dos 11 irmãos de José. E aqui eu quero abrir outro parênteses para compartilhar algo com você. Quantas pessoas estão deixando entrar sentimentos dos mais diversos no seu coração? Existem pessoas deixando o ódio entrar no coração, outras pessoas o rancor, outras pessoas as decepções, outras pessoas as frustrações. Você sabia que tudo aquilo que desce para a tábua do seu coração e você deixa entrar no seu coração vai impossibilitar você de viver o que Deus tem para a sua vida? Por quê? Porque o ódio é como um câncer que vai comendo o coração daquela pessoa. Existem pessoas que não conseguem mais olhar para outra pessoa e ela tem desejos de matar aquela pessoa. Ela deseja o mal àquela pessoa. Por quê? Porque provavelmente aquela pessoa se destacou de forma melhor do que a outra. Nós vemos isso muito hoje em setores profissionais. Quando você pega alguém que é apenas um sonhador, alguém esforçado, alguém que fica até mais tarde na empresa, alguém que chega mais cedo, alguém que é mais cordial, quando o patrão vê isso e começa a levar ele na empresa, a nupiquia folha, alguém começa a se levantar dizendo: olha lá, precisamos dar nele um jeito, precisamos arrumar alguma circunstância para que nós possamos pará-lo. Foi o que aconteceu com os irmãos de José. A Bíblia diz que eles jogam José dentro de um poço, dentro de uma cova, e não obstante a isso, eles, antes de jogar José dentro daquela cova, eles vão arrancar a túnica, porque o que incomodava eles não eram os sonhos de José, era a túnica que estava sobre José. O que incomoda o diabo na sua vida, os demônios na sua vida, não é a casa, não é a forma que você veste, mas é o temor que você tem a Deus. Emana
canto de prominar a folha. O que põe o adversário como uma forma de se levantar contra a sua vida e contra a sua existência é a unção de Deus que está dentro da sua vida. E percebamos que a unção de Deus não se constrói do dia para a noite. Tem dias de choro, tem dias de dor, tem dias contrários, tem dias de vento. Hoje eu falava com uma missionária que está internada aqui no em Maringá, e ela dizia para mim: apóstolo, eu conheci o Senhor por meio da vida da Tainá. Tainá é uma moça que está com câncer aqui também em Maringá, e quando eu falava do instituto, ela fez um vídeo e mandou lá para o Instituto Gabriel Ribeiro. E hoje eu conheci a vida da missionária Daniele, que foi diagnosticada com câncer de mama e perdeu o marido nesse final de ano, porque quando ela foi diagnosticada com câncer, o marido disse: não dá mais, você precisa viver a sua vida. E ela morando lá em Foz do Iguaçu, ele disse: agora vai viver a sua vida, porque eu preciso viver a minha. Então agora esta mulher vai viver um período muito obscuro na sua vida, porque aquele que deveria estar com ela na tristeza e na alegria, na dor e na saúde, vai largar ela e endria a sala candarábia. Eu perguntava para ela no final desta tarde, dizia: como é vencer o processo do câncer? Porque eu perdi um filho de 22 anos com câncer. Como é para a senhora de 39 anos vencer o processo? Ela disse para mim: a minha maior dor é o meu marido ter me abandonado, porque além do câncer eu preciso vencer o abandono. Eu vim aqui ser profeta para a tua vida e dizer para você: talvez no meio da sua trajetória as pessoas, por não acreditar em você e nos sonhos que estão em você, te abandonaram no caminho, mas o céu está dizendo: eu sou Deus que fiz a promessa e eu sou fiel para completá-la. Aleluia, glória a Deus. Eles jogam José dentro da cisterna. A Bíblia diz que Rúben, um dos irmãos mais velhos, diz: olha, não vamos fazer isso com o menino, vamos tirar ele do poço. A Bíblia diz que eles tiram José do poço. A túnica talá de José está manchada com sangue, porque eles vão matar um animal e vai passar a veste no sangue. Porque qual é a intenção? Levar a veste cheia de sangue para o pai dizer: olha, as bestas feras mataram o seu queridinho, mataram o seu sonhador, mataram o moço que o Senhor fez para ele uma túnica de destaque. Só que tirado José da cisterna, vai passar uma caravana de ismaelitas e eles vão vender José. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem simples, objetiva e rápida, eu daria processos na vida de um sonhador. Todo sonhador vai passar por processos. Todo sonhador vai ser odiado. Todo sonhador vai receber uma túnica de destaque e alguém vai tentar arrancar a força. Todo sonhador vai visitar a cisterna Narabacanto de Calavaiacé. Todo sonhador vai ser vendido pelas pessoas que a gente menos espera. Talvez você está aqui e as pessoas que você menos espera são as pessoas que tramam contra a tua vida, que tentam puxar o seu tapete, que tentam tomar o seu lugar. A Bíblia diz que agora vendido José ao Egito, vendido ele para a caravana dos ismaelitas, os ismaelitas vão levar José para o Egito. José agora está no Egito. E por que tudo isso, apóstolo? Porque Deus deu ele um sonho. Os seus sonhos são diferentes dos sonhos de Deus. O meu sonho era ser jogador de futebol, não deu certo. O meu sonho era ser narrador de futebol, não deu certo. O meu sonho era ser um grande dançarino, não deu certo. Mas o sonho de Deus não deu errado. O sonho de Deus era me fazer um grande homem de Deus, e os sonhos de Deus se cumpriram. Os sonhos de Deus têm se cumprido todos os dias da minha vida. Eu quero
quero aqui dizer para você, os seus sonhos são importantes, mas os de Deus são maiores do que os teus. Elemanara salacanda. E quando você entende isso, você não prioriza os teus sonhos, você passa a priorizar os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus vai te levar a níveis que você nunca viu, no níveis no qual você nunca chegou. Deus pode te colocar em lugares em que a tua mãe nunca vai conseguir colocar, em que o teu pai nunca vai conseguir colocar. Deus pode te colocar dentro de uma faculdade em que ninguém pode te colocar. Deus pode abrir uma porta na qual ninguém pode abrir, levar a salvacanda. Deus pode criar meios para glorificar o nome dele na sua vida, no qual você jamais conseguiria entrar por ele. O que eu amo em Deus é que José suporta o processo. Olha para esse irmão e diga: suporte o processo. Diga para ele: o processo não vai te matar. Diga para ele: o processo vai te levar ao propósito. Porque o propósito é maior do que o processo. O problema é que Deus nunca nos avisa qual é o processo que nós vamos ter que passar, porque Deus nos conhece. Se Deus nos avisar qual é o processo, a gente desiste. Se Deus nos avisar qual é o processo, a gente literalmente chuta o balde e diz: não vou mais caminhar, não vou mais adorar, não vou mais servir. Pensa, se Deus avisasse a irmã que eu disse aqui que ela teria câncer, será que ela ia suportar se Deus avisasse antes? Não, ela disse para mim: apóstolo, eu já evangelizei 40 pessoas nos 50 dias que estou dentro desse hospital. Eu tenho falado de Jesus. Remanto de leva salacanda. Tem coisa que Deus tem propósito. No que a folha, o homem e a mulher nunca vai entender qual é o maior propósito de Deus. Essa luta, esse vento, essa adversidade que se levantou contra a tua vida não é para te matar, é apenas um processo para te fazer alguém melhor em Deus. É apenas mais um processo do que a folha, para que você possa viver a plenitude de Deus na tua vida. José agora está lá no meio do Egito, diante da caravana dos ismaelitas, sendo vendido. Passa Potifar, coloca os olhos no menino e diz: vou comprá-lo. A Bíblia diz que quando ele põe os olhos em José, ele percebe que José é diferente dos outros escravos. Então ele vai levar José para sua casa, vai dar a chave de confiança a José, e José vai ser mordomo na casa de Potifar. O que me chama a atenção é que mesmo fora da família, mesmo longe da família, Deus vai levantar ele para guardar a casa de Potifar. Só que a Bíblia diz que ainda existem dois processos para passarem para que José passe. O primeiro, um dos últimos processos, é que a mulher de Potifar vai colocar os olhos sobre a vida de José. Ela vai se encantar com o jovem e ela vai esperar que todo mundo saia da casa, e ela vai tentar deitar-se com José. José vai dizer: não, minha filha, eu temo a Deus e temo o patrão que me colocou na posição no qual me confiou. Ele me deu autoridade sobre toda esta casa, mas ele me disse: sobre a minha mulher você não pode colocar as mãos. Então, por causa disso, aquela mulher que quer intentar o mal com a vida de José e ela não tem sucesso, ela vai chegar ao seu marido e vai dizer: o hebreu que você trouxe para casa tentou abusar de mim. E você conhece a Bíblia diz que José agora vai para a prisão. Que Deus é esse que esqueceu de José ao ponto dos irmãos o odiarem, ao ponto de ele ser
ser lançado na cisterna, ao ponto de levar a Súria, de arrancar a sua vestidura, ao ponto de Camaná a Séria, dele ser vendido. E agora parece que o negócio vai melhorar, e agora parece que eu estou vendo o negócio piorar. Ele está indo preso. Por quê? Porque Deus tem um propósito em resgatar alguém lá na cadeia, por meio da vida de José. A Bíblia diz que José fica lá 2 anos, e o padeiro e o copeiro estão lá dentro presos, e cada um tem um sonho. José interpreta o sonho, um é morto e o outro volta, o copeiro volta a servir o rei. E quando o rei Faraó agora tem um sonho, os magos, os bruxos, os feiticeiros não têm a interpretação. Aí o copeiro vai lembrar de José e vai dizer: tem alguém lá na cadeia e ele é diferente, porque eu tive um sonho que eu era restituído ao reinado do Senhor para te servir, reminar a salva. E ele disse assim, assim sobre a interpretação, e eu voltei a te servir. Então o rei vai mandar chamar José. José vai se apresentar e vai perguntar qual é o sonho, e ele vai dar o sonho: 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 vacas magras engolindo as 7 vacas gordas, 7 espigas magras comendo ou engolindo 7 espigas gordas. A interpretação é simples: haverá 7 anos de fome e 7 anos de prosperidade. José, aquele que é o sonhador, está interpretando sonhos. Deus não levanta apenas sonhadores, Deus te dá o sonho, mas também vai te dar a interpretação dele. Remanto que minai a séria, canto de calavácia. José interpreta os sonhos, e agora Faraó vai dizer: quem eu posso levantar para administrar o Egito nos 7 anos de abundância, nos 7 anos de fome? Ele olha para José e ele tem a conclusão que não existe homem igual a José. José é diferente no Biéria, e ele vai levantar José como governador do Egito. Então percebe, eu termino aqui, todos os processos que José passou foi para que ele se tornasse governador, para que ele guardasse durante 7 anos as farturas que viriam no Egito, e quando viesse a fome durante 7 anos, ele ia administrar. Deus, além de te dar o sonho, Deus, além de te fazer interpretar o sonho, Deus vai lhe dar sabedoria para administrar o que Deus colocar nas tuas mãos. Que nesta noite você não abra mão dos teus sonhos, e que você suporte o processo. Apóstolo, o processo não é fácil. É claro que não é, mas Deus estará contigo. Deus não abre mão da sua vida, Deus não abre mão dos teus sonhos, Deus não abre mão dos teus projetos, e Ele está aqui nesta noite para reativar os sonhos que porventura morreram na sua vida, ou que você não acredita mais. Andai a subquiminai a sé. Esses dias eu falava com a irmã, e ela dizia para mim: apóstolo, meu sonho era ser mãe, e ela lutou durante 2 ou 3 anos fazendo um tratamento para que ela pudesse ter um filho. E perceba que depois que ela tem um filho, e agora é o momento de desfrutar, Deus abre a sua madre e ela tem a criança, e agora o marido vai resolver viver uma aventura. Deve dar a salacanda